O antifascismo, para chegar na segunda pergunta, não tem uma definição própria. Vou dar um exemplo assim. O Fernando Henrique é antifascista? Se eu disser que o Fernando Henrique Cardoso é fascista, não corresponde à realidade. Não só no governo dele, como na atitude atual dele. No entanto, ele tentou privatizar, ele adotou medidas reacionárias, convocou o exército para ação de rua. Ele não é um cara que seria um centro. Ele é um cara da direita, centro-direita. Mas não é um fascista. Então não custa nada para ele fazer críticas ao governo, em algum momento, mas ele não apoia nem sequer um impeachment. Então, o que é ser contra o Bolsonaro ou apenas o antifascismo que existe dentro do governo, mesmo se o governo não é exatamente ainda o governo Bolsonaro? O que é em que momento nós vamos poder dizer que esse governo é fascista? Isso veremos, é um momento em que o bonapartismo se realize. Um revolucionário do século passado, que teve a oportunidade de acompanhar, tristemente, teve a oportunidade de acompanhar, porque o Lenin morreu antes, né, começo dos anos 20, o Trotsky, ao contrário, viveu os anos 20 e 30. Então ele teve a possibilidade de acompanhar o surgimento e a desenvolvimento da contra-revolução, não apenas na Itália, mas na Alemanha, na Espanha e em outros países. Ele cunhou uma frase que eu acho ajuda a entendimento. Ele dizia que o fascismo era o bonapartismo do século XX. De alguma maneira, o bonapartismo é um desenvolvimento permanente da burguesia que não consegue conviver com a democracia. Então, volta e meia, ela recorre a esse tipo de regime. E o Bolsonaro é uma expressão disso, que levanta uma grande oposição, que pode dizer que é anti-bolsonarista, antifascista. Agora, existe uma cultura marginal, eu tenho plena convicção que ela é marginal, das chamadas organizações, entre aspas, ação antifascista. Isso é um negócio muito particular. Aqui no Brasil virou moda a bandeirinha vermelha e preta. O pessoal está usando para expressar um repúdio legítimo ao governo, à repressão, mas isso é uma coisa também datada, não tenho tempo, e aliás nem interesse, mas se alguém tiver uma pergunta eu posso retomar. Isso aí expressa um tipo de grupo de chamada ação direta, que não é black bloc, não seria justo dizer que é black bloc, mas é muito parecido, e é difícil separar. E não é isso que está na rua. Aqui no Brasil, o que está na rua são as torcidas. Muitas delas que compõem grupos que se chamam antifascistas. Isso na Europa é muito comum. Em vários países. Inclusive tem times lá que a torcida é tida como de direita, e outros que a torcida mesmo faz questão de dizer que é antifascista, que não quer dizer que seja adepta de nenhuma violência pela violência, de nenhum tipo de coisa desse tipo. Mas isso existe, então. Agora, no mundo, já que eu ampliei o horizonte, agora no século XX, XXI, na virada do século, não é que tenha surgido uma onda antifascista, nunca deixou de ter esse tipo de grupo fascista. Em alguns países mais do que outros, de acordo com a tradição nacional. Mas nunca deixou de ter. O que é uma onda, na verdade, é um fracasso generalizado dos partidos de esquerda tradicionais, que primeiro criou um certo vazio, a desafecção política, para usar uma linguagem sofisticada, ou absenteísmo, né? A abstenção nas eleições, não se identificava mais com os partidos que votavam no passado, e os setores operários e populares, e lentamente, primeiro a classe média, depois até alguns setores de trabalhadores migraram no voto. Mas isso não anula o fato que países como Itália, França, para dar dois exemplos, a Inglaterra oscila, mas tem índices de abstenção gigantescos. O voto não é obrigatório, não é? Então, gigantesco em relação à participação anterior, que também não era obrigatório. Então, nessa situação, forças políticas minoritárias parecem muito maior do que são. O cara tem o mesmo 1 milhão de votos, e o que era antes 5% vira 20%, às vezes 30%, e com isso ele compõe uma composição, faz uma composição de governo com uma direita mais light, vamos dizer assim, e passa a governar. Isso acontece na Suécia, na Áustria, uma lista de países. Isso já aconteceu e pode acontecer em outros países até. Não é exatamente um crescimento das organizações fascistas, não? Embora isso exista. Mas, sobretudo, é relativo. E aí o fenômeno mais importante, do meu ponto de vista, nessa escala global, é o que a gente assistiu em 18, 19, que foi uma irrupção de luta
que não era de extrema-direita, que até teve o caso dos coletes amarelos, que o Le Pen lá, que é um grupo tipo fascista, vamos dizer assim, é um partido parlamentar tipo fascista, eles têm vereador, tem prefeito, é uma máquina institucional, tentou coquetear, mas não conseguiu. E muita gente de boa fé, num primeiro momento, se enganou. Inclusive aqui no Brasil, que teve de baboseira. É 2013, já vi esse filme, blá, blá, blá. Os coletes amarelos era uma revolta perfeitamente legítima de setores populares, na maior parte, subrepresentados ou não representados, e com muita desconfiança, enorme desconfiança dos sindicatos, para não falar dos partidos que eles não queriam ver. Esse fenômeno, alguém pode dizer que era franco-francês, e não foi, porque houve irrupções desse tipo espontâneo, semi-espontâneo, fora das organizações tradicionais, numa lista de países. O Líbano, muito importante o que aconteceu no Líbano, por cima das fronteiras confessionais, que lá é um problema sério. Aconteceu no Iraque também. E para não dizer que eu estou viajando no mapa mundi, aconteceu aqui no Chile do lado. Outubro, novembro, dezembro. Um movimento, em algum aspecto, até mais radical que aqueles outros. E esse é um processo que veio, claro, chegou a pandemia, deu uma abafada. Muita gente já começou a fazer balanço do período histórico. Isso foi um fenômeno. E de repente, não mais que de repente, eis que ele eclode no coração do imperialismo. Nos Estados Unidos. Não é um dia. Toma 2 semanas, gente. E os caras não saem da rua. E as reivindicações estão amadurecendo. Que é um protesto inicialmente contra a violência e contra o racismo, né? Porque a polícia lá é ultra racista e muito violenta. Já tem elementos de programa, né? Com tirar as verbas da polícia. Não sei até onde isso vai, não tenho condições de prever, embora dialogue com militantes e sindicalistas norte-americanos, mas como essas explosões acontecem, como foi na França, como foi na Argélia, como foi no Líbano, como foi no Chile, onde eu igualmente discuto com pessoas que têm responsabilidade política nesses países, ninguém previa onde ia dar, porque quando as massas se põem em movimento, elas sempre surpreendem a direção. É uma teoria funesta, essa de que tem um guia genial que conduz o processo histórico. Nunca foi assim. Nunca. Claro que a relação pode ser mais de choque, de acompanhamento, em função da matriz política, do grau de implantação e tudo. Mas não tem um gênio que explica ao povo o que ele tem que fazer. O povo, numa certa hora, se põe em movimento e surpreende. Aí você precisa reagir. Né? No Brasil, nós estamos numa situação dessa? Acho que ainda não. Embora as mobilizações do último domingo tenham, na escala que a gente está aqui na pandemia, surpreendido. Né? Eles tinham muito medo de provocação, de polícia, é um aspecto. A gente tem a ver com o número de gente na rua. Como o Bolsonaro ainda não tem uma tropa de rua dele suficiente, era possível que ele tivesse uma coesão das PMs para desmoronar. Ele ainda não tem, embora ele use as PMs. Falando aqui em São Paulo, por exemplo, tem bolsonarismo na polícia, mas ele fica ali esperando a hora de dar uma paulada. Não tem ainda liberdade de movimento, e a situação é muito complexa, porque os governadores, no aspecto da crise institucional, é a tibieza, que eu falei, institucional, eles não reagem, tentam como que... O Lula usou uma frase boa na reunião de segunda-feira, né? É que eles queriam... Segunda não, na semana passada. É que é como se eles quisessem reeducar Bolsonaro, mas não querem reeducar o Guedes. Vê? Então eles estão comprometidos. Mas eles querem reeducá-lo, porque eles sabem que ele vai provocar uma explosão. E ele, Bolsonaro, aposta nisso, para se impor. Como disse o De Gaulle numa outra situação em 68, eu ou o caos. Isso é bonapartista. O De Gaulle era um bonapartista. Não de tipo fascista, mas era um bonapartista. Eu ou o caos. A burguesia, irmão, corre para manter a produção, a propriedade, a ordem pública, enfim. Bom, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que descarrilhe. Tem o Mourão aí na espreita, né? Tem várias articulações e movimentos que vocês sabem, uma profusão de manifestos que não concluem coisa alguma, um monte de valentão de esquina. Você vai ver o que ele propõe, não propõe porra nenhuma. Uns são mais ácidos, mais críticos, outros menos, mas o problema não é que não conclui. E o Bolsonaro está ótimo, é o que ele quer. Pode gritar. E a caravana passa. Bom,